A tecnologia mais famosa do momento, ChatGPT. O homem mais rico do mundo, Elon Musk. Uma inteligência artificial que está encantando o mundo com sua capacidade de responder a qualquer pergunta e se comunicar como uma pessoa comum, versus uma inteligência humana, capaz de criar bilhões de dólares e promover invenções geniais. Elon Musk já foi apontado como um dos maiores apoiadores dessa tecnologia. Hoje, ele considera o ChatGPT assustadoramente perigoso. Vamos descobrir o porquê. Você está vendo esse conteúdo pelo YouTube, a maior plataforma de vídeos do planeta e propriedade do Google. Já parou para pensar quantos vídeos existem armazenados aqui? Ou melhor, você já parou para pensar na quantidade exorbitante de informação presente em todo o ecossistema do Google que o mundo usa e produz diariamente? É tanto material armazenado por essa empresa que nosso cérebro não conseguiria processar. Bem, o ChatGPT consegue. Ele processa e responde em sequência, depois de ter sido treinado na linguagem Transform, também criada pelo Google. Pois é, apesar de o ChatGPT e o Google serem grandes rivais, o novo modelo de linguagem foi alimentado pela gigante das buscas nos últimos 7 anos. Ou melhor, foi pré-treinado para nos atender. Afinal, GPT não é nada além de uma sigla, que significa Transformador Generativo Pré-treinado em português. Mas esse aprendizado foi só até 2021. Por quê? Para que os usuários não fiquem pedindo para que a AI faça previsões, como quem será o campeão do Brasileirão 2023? Qual ação na Bovespa eu devo comprar? Ou até de como criar um roteiro de vídeo sobre qualquer coisa atual, como o rombo das lojas americanas. Portanto, se neste exato instante você acessar o ChatGPT e perguntá-lo sobre alguma coisa atual, como qual seleção ganhou a Copa de 2022, ele não saberá te responder. Mas isso não foi impeditivo algum para que o modelo de linguagem conquistasse o mundo. Com exceção de algumas pessoas que, como Elon Musk, nutrem uma grande desconfiança pelo bot. Mas quem será que está certo? Através do modelador de linguagem Transform, criado pelo Google, a inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI foi preparada para ler textos grandes, analisá-los e fazer a cognição das palavras que o compõem, de forma a determinar o que se relaciona com o quê. Mas que textos são esses? Bom, eles vieram de muitos sites. A Wikipedia ele leu inteira, mas uma infinidade de livros que vêm sendo digitalizados desde a década de 70 pelo chamado Projeto Gutenberg. E como você já sabe, ele também teve acesso a toda a base de dados do Google. Também existiram outras fontes, só que uma delas deixou de fornecer dados ao ChatGPT há pouco tempo. E nós descobriremos o porquê disso logo logo. A partir de todas essas fontes, o modelo de linguagem da OpenAI se tornou muito hábil e com o diferencial, a capacidade de dar respostas supostamente criativas, ao contrário de uma pesquisa no Google que lhe mostrará uma página cheia de sites e resultados distintos. O ChatGPT é capaz de elaborar textos, receitas, códigos de programação, poesias e até letras musicais. Parece perfeito, mas não é. O ChatGPT pode ser impreciso e muitas vezes cometer erros grosseiros. Ele aprende de variadas fontes e, por vezes, não consegue discernir quando está absorvendo uma informação falsa, caso ela apareça em muitos resultados. Nele, caso uma informação seja muito disseminada por sites que ele considera confiáveis, ele publica como verdade. Sendo assim, o ChatGPT, ignorante a respeito da imprecisão de informações falsas, repassa fake news sem o devido filtro. Um bom exemplo disso é o Decálogo de Lenin, um suposto documento onde o revolucionário russo e fundador da União Soviética, Vladimir Lenin, teria estabelecido 10 regras para que o comunismo triunfasse. A lista atribui ao líder soviético orientações como as de corromper a juventude, controlar os veículos de comunicação e dividir a população em grupos antagônicos, para que o ideal comunista fosse posto em prática. Porém, o Decálogo de Lenin não existe. É uma farsa completa. Mas adivinha só, o ChatGPT afirma categoricamente que o Decálogo foi escrito por Lenin sim. Um texto que surgiu apenas em 1946 nos Estados Unidos, com uma linguagem distinta da usada na Rússia de 1919, pós-Revolução Socialista, que é quando algumas pessoas afirmam que o Decálogo foi feito. Não existe qualquer indício de que Vladimir Ilyich Lenin, líder da Revolução Russa de 1917, seja o autor da mensagem. Não tem pé nem cabeça.
afirma o professor da USP, Oswaldo Luiz Angel Codiola, especialista em história contemporânea. Obviamente, não aparece em qualquer compilação de textos de Lenin, feita com o mínimo de seriedade. Ou seja, ela espalha uma mentira como uma verdade absoluta, e é provável que os internautas mais desavisados acreditem piamente nela. Afinal, se está conversando com uma inteligência artificial, não é? Mas os erros do bot da OpenAI não são o único ponto de preocupação quanto ao modelo de linguagem. Outra grande inquietação é que a AI tem código fechado, ou seja, sem a possibilidade de ser estudado a fundo por quem está fora do modelo da Microsoft. A companhia fundada por Bill Gates, um dos maiores defensores do ChatGPT, aportou mais de $1 bilhão no projeto em 2019 e hoje detém grande poder de influência sobre o modelo de linguagem e os seus avanços. E no fim das contas, os controladores do chat, de uma forma ou de outra, controlam também as informações que você obtém com essa AI. Diante disso, a China restringiu o acesso da população ao modelo de linguagem. Aparentemente, o governo do Partido Comunista, o único do país, não quer que as pessoas perguntem certas coisas e muito menos que o ChatGPT as responda. O gigante asiático não permitiria, depois de tanto trabalho censurando sua população, que um chinês comum saiba o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989 ou quantas pessoas perderam a vida durante o mandato de Mao Tse-tung. A China, porém, tira com a pá e dá com a colher. Depois de ter proibido o modelo da OpenAI de funcionar lá, está criando concorrentes para ele que respondam a perguntas de forma a agradar ao Partido Comunista Chinês. Mas não são só os políticos autoritários que estão assustados com o ChatGPT. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, também está. Para ele, a AI é assustadoramente boa. A essa altura do vídeo, você já deve estar cansado de saber que o ChatGPT pertence à OpenAI, uma organização sem fins lucrativos. Bem, não é bem assim. A OpenAI foi fundada em 2015 por um grupo de pessoas encabeçada por Sam Altman, que ainda é o atual CEO da companhia, Peter Thiel, Reid Hoffman e Elon Musk. Você não ouviu errado. O dono da Tesla e do Twitter, hoje um profundo crítico das inteligências artificiais, fundou o laboratório de pesquisa para AIs que deram vida ao ChatGPT. Musk passou bons anos investindo na companhia e, consequentemente, no modelo de linguagem que se tornou tão popular. Porém, em 2018, ele saiu do projeto por uma razão principal. A OpenAI fechou o código do ChatGPT, como eu falei há pouco para você. Sem o código aberto, fica impossível fiscalizar as diretrizes que os desenvolvedores do sistema estão inserindo no modelo. Isso pode ser perigoso, e para Musk se tornou especialmente verdade, porque a internet é a grande fonte de aprendizado no modelo de linguagem. E a internet é enviesada pelas Big Techs e cheia de mentiras. Logo, o ChatGPT também é enviesado e cheio de mentiras, por mais que aqueles que o controlam digam o contrário. Então, as pessoas farão perguntas ao ChatGPT e aprenderão com respostas tendenciosas ideologicamente. Quando, em dezembro do ano passado, o modelo de linguagem foi oficialmente lançado, Musk afirmou em sua rede social, o Twitter, que a AI já era assustadoramente boa. Para ele, ela já pode ser usada para os fins errados, e o Twitter a alimentou. Lembra das fontes usadas pela OpenAI para ensinar o ChatGPT? Pois bem, além do Google, do Gutenberg e da Wikipedia, o Twitter também estava entre os professores da máquina, a rede social que mais movimenta opiniões no planeta, onde a divergência das diferentes visões sobre a sociedade estão mais presentes, e toda essa base de dados, com trilhões de interações humanas, estava à disposição do ChatGPT até o final do ano passado. Pois Elon Musk, que comprou a companhia meses antes, cortou seu acesso assim que ficou sabendo. Aliás, foi no Twitter onde Musk mais revelou suas opiniões acerca do modelo da OpenAI em interações com seus seguidores. Uma vez, ele foi marcado num post onde um usuário lhe mostrava que pediu ao ChatGPT para criar um poema sobre Donald Trump e outro sobre Joe Biden. Ele fez o de Biden, mas se recusou terminantemente a fazer um poema sobre Trump, alegando que não poderia responder conteúdos de natureza política. Para mostrar que isso não foi uma exceção americana, o ChatGPT também se nega a escrever um poema sobre Jair Bolsonaro, mas aceita escrever um sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Quanta imparcialidade, não é? Essa é mais uma das preocupações que Musk tem com o chat. Esse viés que a inteligência tem sobre algo que aprendeu pela internet se deve também porque o aprendizado não foi somente através do conhecimento armazenado. Afinal, a inteligência é artificial porque foi criada por humanos.
em sua fase de treinamento, o chamado Deep Learning, a maciça interferência humana na programação. E é para evitar que isso aconteça que Elon Musk está criando sua própria inteligência artificial, esta sim com código aberto. Dessa forma, com a possibilidade de fiscalização sobre como a AI realmente funciona, fica mais fácil prevenir danos futuros causados por ela, como a divulgação de informações falsas como se fossem verdades absolutas, como foi o caso do Decálogo de Lenin. E se eu sei como a inteligência artificial funciona, eu posso escolher em quais tipos de resposta confiar. Mas não é só Elon Musk que está preocupado com o avanço tecnológico impressionante do modelo. Existe um outro grupo de pessoas assustadas pelo ChatGPT, os profissionais liberais. Não é incomum ver a pergunta: o ChatGPT vai acabar com empregos? Primeiramente, calma. Quando os computadores surgiram, as pessoas também disseram que vários empregos iriam desaparecer. O primeiro deles seria o de contador. E por acaso, a área de contabilidade é uma das que melhor remuneram no Brasil. Dentre todas as profissões que se dizia que acabariam na década de 1980, a grande maioria delas ainda existe, mas exige que seus profissionais saibam utilizar um computador. Temos o próprio exemplo do contador, além do administrador, do advogado e do engenheiro. Nenhum deles acabou e todos usam o computador. Assim, é provável que as profissões não desapareçam com a chegada do ChatGPT, mas que os bons profissionais e os que saibam usar a AI sejam os que vão sobreviver. Vamos usar um exemplo aqui do canal Maestria nos Negócios. Nós fazemos vídeos de variados assuntos, incluindo atualidades, como esse vídeo que você está assistindo agora. Devido ao tema, o ChatGPT seria incapaz de criar um roteiro assim. Afinal, ele não sabe o que ele desconhece. E também porque o chat não consegue, por enquanto, gerar textos que criem um vídeo com mais de 10 minutos. Porém, se a gente aqui da produção pedir para ele um esboço de roteiro sobre a Revolução Russa, a AI poderá criar um texto que pareça bom. E aí entra o diferencial da máquina para o humano. O nosso roteirista precisaria analisar se o texto é realmente bom e depois nossa gestora de conteúdo, que é particularmente rigorosa, também analisaria para determinar a qualidade da criação. Quando algum dos dois não gosta, o vídeo é descartado. Uma dupla verificação humana necessária, já que o modelo de linguagem não conta com emoções humanas e seus textos são genéricos e, por vezes, enfadonhos. Um vídeo assim não pode ser publicado, pois certamente você detestaria. Isso também é verdade para profissões fora da internet, como advogados que precisam fazer petições, uma função feita pelas AIs, e que apenas um bom advogado saberia dizer o que é adequado ou não de estar na petição. Isso facilitaria seu trabalho? Claro, um só advogado poderá fazer o trabalho de muitos outros? Provavelmente. Mas assim como o computador facilitou a vida de muitos advogados e substituiu as datilógrafas, ele também criou os técnicos em informática, os gerentes de rede e os especialistas em TI. Saber dominar a ferramenta poderá ser o que manterá o emprego de muitas pessoas. Por exemplo, para utilizar as AIs obtendo o máximo proveito, é importante que se saiba como pedir para conseguir exatamente o que você quer receber. Lembra? Ela não é como o Google. Te dá respostas mais objetivas, mas uma apenas. E nessa falta de opções, saber perguntar é fundamental. Então, a profissão de Prompt Engineer, que é aquela pessoa que sabe fazer a pergunta certa para o robô, já está bem alta. O que nós podemos tirar de melhor dessas experiências com novas tecnologias é, ao invés de temê-las, aprender a usá-las. Ao invés de simplesmente utilizá-las, questioná-las. É a única forma de ela não te dominar. Agora você quer descobrir como que eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso. Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Sim, gratuita. Assiste lá. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @Maestria nos Negócios. Segue lá. Por culpa do ChatGPT, agora Google e Microsoft estão travando uma batalha pela superioridade com a nova tecnologia de inteligência artificial. E isso pode significar o fim do Google. Quer descobrir o porquê? Então veja o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!